Bom dia, meu nome é João Victor e eu vou falar sobre o primeiro laboratório de psicologia experimental criado por Wundt em 1879. Considerado o pai da psicologia, Wundt marca sua importância por separar a psicologia da filosofia, analisando o funcionamento da mente de maneira mais estruturada e metódica, dando ênfase na medição e principalmente no controle de objetivos. Logo, seu laboratório se tornou altamente visado para os estudiosos que tinham interesses sérios envolvendo a área de psicologia. Primeiro para filósofos e estudantes da psicologia alemã, e depois se alastrou para estudantes americanos e britânicos. Embora seja considerado o pai da psicologia, a formação de Wundt era em filosofia e isso acabava refletindo muito nos tópicos e preocupações do Instituto, como, por exemplo, o estudo do tempo de reação e processos sensoriais e atenção. Seu principal objetivo era registrar pensamentos, sensações e analisá-los em seus elementos constituintes, fazendo assim sua escola de psicologia ser conhecida como voluntarismo, o processo de organização da mente. Mesmo o laboratório de Wundt sendo considerado o primeiro laboratório de psicologia do mundo, vale lembrar que, cronologicamente, ele foi o segundo, já que 4 anos antes de Wundt criar seu laboratório em Leipzig, William James formou um laboratório em Harvard, mas ele não é acreditado por este laboratório, pois ele foi utilizado para demonstração de ensino em vez de experimentação e pesquisa original, tais quais o de Wundt e, mais futuramente, o primeiro laboratório americano formado por Stanley Hall. Me chamo Marta Clécia, sou do curso de Psicologia e vou falar sobre funcionalismo ou psicologia funcionalista. A escola do funcionalismo é considerada a combinação da ciência, da preocupação pelo prático, da ênfase no indivíduo e da teoria da evolução. Ela tem seu início no final do século XIX. O início formal do funcionalismo começou com a publicação do livro Princípios de Psicologia, de James. Essa escola é anterior ao estruturalismo e evolui paralelamente a esta. No entanto, obtém muito mais seguidores e acaba por desbancá-la. O funcionalismo considera a consciência das pessoas como uma corrente que muda constantemente. Ela tem as características de ser pessoal, ou seja, reflete as experiências particulares de cada um, e contínua, não pode ser dividida para sua análise. Os autores dessa corrente, pelo interesse particular que têm em conhecer a razão dos processos mentais, começam a se preocupar com a motivação, ou seja, se preocupam em conhecer aquilo que nos leva a agir para satisfazer nossas necessidades. A psicologia funcionalista possuía diversos temas de interesse, como, por exemplo, se opôs ao que considerava a busca inútil de elementos da consciência, consideram a psicologia uma ciência prática e procuram aplicar suas descobertas na melhoria da vida, tem grande interesse na razão dos processos mentais, pretende conhecer como a vontade de um organismo age de maneira diferente no mesmo ambiente à medida que as necessidades do indivíduo mudam, valorizam as diferenças individuais, ou seja, estão mais interessados no que diferencia os organismos do que no que eles têm em comum, entre outros. É a teoria do funcionalismo na psicologia, princípios. Para os funcionalistas, as suposições relativas à mente derivavam da teoria da evolução e seu objetivo era conhecer o funcionamento da mente e do comportamento na tentativa de ajudar o organismo a se adaptar ao ambiente. Para isso, as ferramentas de pesquisa incluíram tudo que possuía um valor informativo, inclusive a introspecção, o estudo do comportamento animal e o estudo das doenças mentais. O criador dessa corrente considerava que se uma ideia funcionava, era válida, ou seja, afirmava que o único critério que deveria ser empregado para julgar uma ideia era a utilidade da mesma. James indicou que, ao empregar o método científico na psicologia, era completamente necessário supor que todo o comportamento dos homens estava determinado. Esse pensamento é conhecido como pragmatismo, onde qualquer crença, comportamento ou pensamento deve ser julgado por suas consequências. Através desse pensamento, delimitou 2 tipos diferentes de mentalidades. A mentalidade terna, que é caracterizada por serem pessoas otimistas, religiosas e dogmáticas, e a mentalidade difícil, que são pessoas empiristas, ateus e pessimistas. No entanto, para ele, o pragmatismo consistia no comprometimento de ambas as mentalidades, em aceitar o melhor de ambas e usá-las da melhor maneira possível, de acordo com as circunstâncias que se apresentam. O funcionalismo tinha a ideia central de que grande parte do comportamento, tanto animal como humano, estava governada pelo instinto, e por isso foi proposta a teoria da emoção de James, uma das principais teorias da emoção,
a qual alterava a tradicional afirmação de que a emoção era o resultado da percepção. Para os autores dessa corrente, primeiro ocorre a percepção de um evento, o que resultará em uma reação corporal, e finalmente a emoção será experimentada. Em termos de exemplo, se vemos um urso, para James, o processo que realizamos é: primeiro notamos a presença do o urso, depois corremos e finalmente ficamos assustados. Essa teoria foi posteriormente criticada pelos behavioristas porque não estava baseada em experimentos controlados. Portanto, suas teorias tinham pouco poder preditivo. Bom dia, eu sou Fabrícia e vou falar sobre o behaviorismo, que foi um momento que se divide em dois, o behaviorismo e o behaviorismo de Skinner. Como o próprio nome diz, ele é um termo em inglês que vem do behavior, que significa comportamento. Ele surgiu em 1913 com John Watson, onde ele trouxe a teoria da psicologia como comportamentista a ver. Então, ele traz a ideia do comportamento humano como saúde e que você precisa analisar as atitudes daquela pessoa, os gestos, as situações corporais que aquele indivíduo está apresentando para você poder diagnosticar aquela situação psicológica que aquele ser humano está vivendo. E também como que você pode utilizar experiências que você deseja, que você gostaria que aquele indivíduo estabelecesse, que aquele indivíduo desenvolvesse. Então, você pode utilizar a parte de estímulos externos para você trazer condições fisiológicas para aquele indivíduo. Duas experiências marcaram o início do behaviorismo, que foi a experiência com o cachorro. Então, foi feito um teste onde estabelecia-se sons toda vez que um animal recebia comida, né? O cachorro. E o cachorro começou a salivar toda vez que você fazia um gesto que lembrava a chegada de uma refeição. Então, ele começou a entender que alguns estímulos externos podem interferir no comportamento do animal. E o outro experimento foi do bebê, onde um bebê de um orfanato foi colocado com estímulos com animais de pelúcia, com ratos brancos, com coelhinhos, coisas fofinhas, que o bebê ficava super bem. E depois o bebê foi colocado numa experiência com um som muito alto, junto com esses animais e com esses bichinhos de pelúcia. E aí o bebê começou a correlacionar que toda vez que via esses animais ou esses bichinhos de pelúcia, ele começou a ter medo por causa do som alto que ele ouviu naquela experiência. Então, ele começou a correlacionar uma coisa com a outra. Então, viu que começou a sentir medo na criança, mesmo sem um som. Então, começou a se analisar que existem interferências externas que podem interferir nas emoções de um ser humano. Então, o behaviorismo ele começou a estudar o comportamento humano como ciência, começou a analisar as ações do indivíduo e o que é que tem a ver com as suas emoções, né? A sua relação corporal, seus estímulos corporais, para entender se aquilo que a pessoa está dizendo tem a ver, tem resposta no seu corpo. Você começou a analisar a questão das experiências e condicionamentos que podem interferir no comportamento do ser humano e que o ambiente influencia as suas ações. Então, se uma pessoa convive num ambiente sadio, um ambiente tranquilo, ela tende a ser uma pessoa tranquila, uma pessoa feliz, uma pessoa sem nenhum problema psicológico. Mas se ela convive num ambiente hostil, num ambiente de violência, é bem provável que ela tenha emoções e influências no seu comportamento negativamente. Então, começou a observar também que as emoções ela têm um padrão particular na questão fisiológica. Então, se uma pessoa está com medo, ela tem um movimento corporal diferente de uma pessoa que está feliz. E isso a gente utiliza até hoje, né? Como resposta para que, às vezes, a gente fala uma coisa e o corpo responde de uma outra forma. Então, para a pessoa estar realmente entendendo o que está acontecendo por dentro, precisa ter equilíbrio entre as duas coisas, né? A fala e o corpo. Meu nome é Ellen, vou falar sobre o behaviorismo radical. O behaviorismo radical é uma filosofia da ciência do comportamento. Skinner foi o maior expoente do behaviorismo. Ele apresentava argumentos baseados em resultados mediante metodologia científica, que são baseados em evidências comportamentais.
Os processos da mente estavam totalmente por fora de sua área de interesse e análise. Skinner era radicalmente antimentalista. Segundo o pensamento de Skinner, ao se analisar um comportamento cognitivo, emocional ou motor, é preciso considerar o contexto em que ele ocorre e os acontecimentos envolvidos nessa consulta. Para Skinner, o ser humano é uma entidade única e uniforme, opondo-se à ideia de homem como um ser composto de corpo e mente, pois para ele não é possível dissociar ou distinguir elementos humanos. Skinner defende que a maioria dos comportamentos humanos são considerados de modo operante. Skinner era contra a utilização de elementos não observáveis para explicar a conduta humana. Assim, os aspectos cognitivos não são considerados, porque o ser humano é visto como um ser homogêneo. O behaviorismo radical contempla os estímulos dados aos indivíduos pelo meio ambiente. De acordo com Skinner, esses meios eram conhecidos como punição, reforço positivo e reforço negativo. Os behavioristas inicialmente acreditavam que o comportamento era ditado apenas pelo ambiente natural, familiar, social. Depois eles já evoluíram para a defesa de que o comportamento era resultado tanto do indivíduo quanto do ambiente. Psicanálise é a análise do psiquismo. O que é análise? Decomposição ou separação ou desagregação de partes de um todo para investigar sua natureza, suas causas, funções, proporções e etc. Psiquismo é o conjunto dos processos psíquicos. Análise de sonhos. Os 3 sentidos do termo psicanálise. Método de investigação que busca o significado inconsciente de palavras, ações, produções imaginárias, como sonhos, fantasias, delírios. Métodos de psicoterapia. Conjunto de teorias psicológicas. O inconsciente é o centro da psicanálise. Temos a razão versus tendências instintivas. A influência perturbadora das tendências não ajustadas é excluída da consciência, tornando-se inconsciente. Perturbações mentais, como neuroses e psicoses, podem ser compreendidas como manifestações do inconsciente de suas relações com o consciente. Uma outra linguagem. Fenômenos como sonhos, lapsos e fantasias podem parecer irreais, pois envolvem manifestações de fases primitivas da nossa vida mental, soterradas pelo pensamento racional maduro, repreendendo a linguagem mental da nossa influência. Podemos compreender que o sentido psicológico dos nossos sonhos, o pensamento infantil, ainda existe, mas são reprimidos. Porque é difícil compreender as crianças, os selvagens ou os loucos. Porque a gente reprime eles. A gente acha que é bobo o pensamento, a linha de pensamento. Além das diferenças, das diferentes tipos de mentalidades, também existem forças que negamos dentro de nós. Um adulto normal esquece a parte primitiva da personalidade e precisa subjugá-la. Os processos mentais primitivos são sobrevivências da personalidade infantil, difíceis de compreender. A técnica analítica reduz o controle consciente dos processos mentais. Pensamentos espontâneos são mais influenciados pelo inconsciente. Por não haver controle consciente, parecem estar irracionais. Exemplo, pensamento automático. Tipo, você está passando na frente de um rio e automaticamente o seu cérebro diz: jogue o celular no rio. Ou você está passando por uma ponte, um local alto, e você aperta o seu celular como se o celular fosse sozinho cair de cima daquele local. Esses são tipos de pensamento. A psicanálise permite reconstruir as tendências inconscientes que geram esses pensamentos.
visão mais profunda da personalidade e compreensão dos motivos e emoções que são normalmente ocultas pelo consciente. Psicanálise, psicologia, psiquiatria. A psicanálise. O que é a psicanálise? É a teoria criada por Freud, se relaciona com a psicologia e a psiquiatria e é uma abordagem da psicologia. E a psicologia, ela tem várias abordagens. Ela é o estudo da mente e do comportamento. Já a psiquiatria é uma área da medicina e pode ser usada a psicologia. Coisas diferentes se relacionam. Tem também a visão do id, do ego e do superego. O que é? O id é a vontade de fazer algo. O ego é pensar sobre. E o superego são as consequências. Uma vez, na sala de aula, a professora de psicologia das relações interpessoais deu um exemplo de uma pessoa estar no farol e aí vem a vontade de atravessar no sinal vermelho. Isso é o id, né? E aí ele pensar no que pode acontecer é o ego. Pensar, poxa, e se eu atropelar alguém? E se eu for preso? Então isso é o ego. E o superego, ele vai agir como uma consequência caso a ação seja feita. Bom dia, me chamo Michael e vou falar um pouco sobre a Gestalt. Ela é uma palavra alemã que pode ser traduzida aproximadamente como forma total ou forma global. A teoria da Gestalt se baseia na ideia que o todo de uma experiência pessoal difere da soma de seus elementos constituintes, propondo que o comportamento e os meandros da mente não devam ser estudados separadamente. As bases dessa teoria foram estruturadas por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffler. A teoria da Gestalt é uma abordagem criada entre as décadas de 1940 e 1950 pelo psiquiatra Fritz Perls e pela psicóloga Laura Perls. Ela é existencial, autossustentada, experimental e integralmente odontológica, pois reconhece tanto a atividade conceitual quanto a formação biológica da Gestalt. Como filosofia, tem dois processos, o de diferenciação, que leva a polaridades duais, e a integração, que unifica os opostos. Com isso, um dos objetivos é promover tal processo de forma que o indivíduo experimente a situação total, ou seja, levando o sujeito a ver a imagem por completo e não só uma parte do quadro. Assim, mobilizando os recursos do sujeito e apoiando seus desejos e necessidades, visando a avaliação dele da realidade com seus detalhes e aumentando sua capacidade de abrir mão de respostas prontas, ideias pré-concebidas e relacionamentos esgotados. É possível dizer que o processo terapêutico resulta em despertar. Bom dia, meu nome é Caroline Lucena e eu vou falar sobre a teoria humanista. A teoria humanista é centrada na ideia de que cada indivíduo tem o poder de autorrealização, ou seja, cada indivíduo tem a capacidade de se transformar na sua melhor versão e acredita no ser humano em sua absoluta totalidade. O humanismo surgiu no século XX em contraposição às teorias da psicanálise e do behaviorismo, uma vez que essas duas teorias elas se concentravam em trabalhar os pensamentos e comportamentos problemáticos dos indivíduos, ou seja, se concentravam em trabalhar a doença, o problema, o mal-estar, enquanto o humanismo dá um foco maior para a saúde, porque ele procura exaltar e elevar a saúde mental dos pacientes, dos indivíduos ali, através do tratamento centrado neles mesmos. Além disso, o humanismo também enxerga cada pessoa individualmente, como já foi falado anteriormente, e não tenta padronizar os sentimentos e colocá-los em caixinhas. Então, ele vai promover um atendimento personalizado. O humanismo tem suas raízes no existencialismo europeu, que apresenta uma primazia clara pela liberdade e acredita que todo ser humano é capaz de encontrar a sua própria liberdade. O humanismo é considerado, dentre as demais abordagens, a mais libertária, flexível e humanizada,
porque ela considera o indivíduo como um ser holístico, ela considera o indivíduo como um todo e considera que cada pessoa é única. Além disso, ela leva em conta que todo ser humano consegue lidar consigo mesmo e com suas ações de forma independente e que cabe a ele a responsabilidade de conduzir e de obter o sucesso do tratamento terapêutico. Também prega a interpessoalidade, e porque ele diz que a existência humana só é viável quando um entra em contato com o outro, porque a gente sabe que algumas relações desenvolvem bem as pessoas como indivíduos, mas a gente tem que levar em consideração que cada um se desenvolve de acordo com a sua personalidade e dependendo do ambiente que está inserido também. O humanismo também trabalha com o conceito de autorrealização, que já foi falado anteriormente, que é uma habilidade natural de cada um de se transformar na sua melhor versão e encontrar a felicidade e as respostas que busca dentro de si mesmos. Os principais colaboradores humanistas foram Carl Rogers e Abraham Maslow, que esse último foi o criador da pirâmide de Maslow, que considera uma hierarquia alternativa das necessidades humanas, na qual, em primeiro lugar, a gente tem as necessidades fisiológicas, em seguida as de segurança, as sociais, as de estima e, por fim, a realização pessoal, que é a autorrealização, né? O nível de mais elevado potencial do indivíduo. Já Carl Rogers, ele criou a teoria da personalidade, que é baseada no autoconceito, ou seja, na forma como cada um se enxerga, e prega que os seres humanos só se tornam destrutivos quando têm uma imagem ruim deles mesmos e quando restrições se sobrepõem à valorização das suas necessidades. Então, ele acreditava que nenhum ser humano nasce ruim, mas que eles se tornam ruins pela imagem que eles têm deles mesmos. Carl Rogers também utilizava o termo clientes para se referir aos seus pacientes e buscava estabelecer uma relação de maior proximidade com eles, porque ele buscava fazer com que esses pacientes fossem levados para o autoconhecimento e a autorrealização através de confrontos e questionamentos que os levassem a refletir sobre o seu eu ideal, ou seja, sobre a pessoa que eles queriam se tornar, sobre o eu ideal, a pessoa que eles deveriam buscar se tornar. E a sua autoimagem. Então, ele adotava uma abordagem mais centrada na pessoa, ele adotava uma abordagem que fosse mais, que estabelecesse uma maior relação de proximidade com o cliente, ao invés de uma abordagem mais direta e objetiva. Rogers ainda teorizou sobre a pessoa totalmente funcional, que é um ideal de personalidade que todos deveriam perseguir, né? A pessoa ideal, aquela pessoa que todos deveriam buscar se tornar. Algumas características dessa pessoa totalmente funcional são: é uma pessoa que está aberta a experiências, ou seja, que aceita suas emoções positivas e negativas e não tenta reprimir as negativas e sim aprender a trabalhá-la. A gente tem que eles possuem a vida existencial, na qual eles vão dar sentido à existência e eles sempre buscam viver no presente. Eles não vão negar a existência do passado e do futuro, mas eles vão dar um foco maior e vão se preocupar mais com o momento presente. Confiam nos seus sentimentos, ou seja, têm autoconfiança. Criatividade, ou seja, tem a capacidade de assumir riscos e de pensar em estratégias criativas e inovadoras para lidar com as adversidades da vida. E, por fim, a gente tem que ele possui a liberdade experiencial, na qual cada um busca fazer o que quer e gosta para atender às suas necessidades. Bom dia, eu me chamo Danilo Gomes Diniz, sou estudante do curso de Psicologia do primeiro semestre e vou falar sobre o desenvolvimento da psicologia moderna. Para falar da psicologia, o desenvolvimento da psicologia moderna, é importante a gente ter o conhecimento do passado e de como ela se desenvolveu. Pois o desenvolvimento da psicologia ela teve intimamente ligado à psiquiatria, só que já aqui nos séculos XVIII e XIX, né? Quando foi revolucionado o tratamento do doente mental em hospícios. Mas antes disso, ela foi um ramo do domínio da filosofia, né? Até a década de 1870, lá,
século XIX, até esse século aí, meados de XIX, ela esteve ligado, né, ao domínio da filosofia. Até que, a partir dessa data, né, ela se tornou algo independente como disciplina científica, né, na Alemanha. A data precisa para esse marco foi 1879, com Leipzig, na Alemanha. Falando da diferença entre a psicologia e a filosofia, já que elas passaram um tempo intimamente ligadas, né, a gente pode dizer que a filosofia questiona não só a importância da humanidade, mas também dos diversos pontos de vista sobre ela. Por outro lado, a psicologia busca compreender como enxergamos esse mesmo mundo, mas de forma íntima e até individual. Como os nossos sentimentos e ações externas influenciam na estruturação da nossa psique, não é isso? As duas são ciências humanas, mas na prática elas pertencem à mesma categoria, né? Porém na prática elas são diferentes. A filosofia ela passa pela igreja, né? A Igreja Católica, através da figura de Santo Agostinho, passa pela matemática, através da figura de Descartes. Já a psicologia, ela passa pela medicina, né? Principalmente na Alemanha. A psicologia moderna, por exemplo, ela surgiu com o médico alemão Wilhelm no século XIX, né? Conforme eu disse anteriormente, onde esse rapaz ele criou o primeiro laboratório, né, de pesquisas de psicologia no mundo. E lá ele desenvolveu muitas pesquisas importantes na área da percepção, das sensações, dos sentimentos e das emoções. Falando do que a psicologia pode abordar, a gente tem um leque muito vasto, né, dessas abordagens. Então, a gente tem aí o behaviorismo, que foi citado anteriormente, a psicanálise, a psicologia humanista, a psicologia analítica, psicologia cognitiva, terapia comportamental, e por aí vai. São muitas abordagens e muitas delas elas não se encontram, né? Se encontram de forma precisa, né? Elas tocam em assuntos diferentes, elas não se tocam, vamos dizer assim. Por fazer parte de uma cultura mais ampla, a psicologia também sofre influência das forças externas, que dão forma e natureza à sua direção. Para entender a história da psicologia, é necessário analisar o contexto em que a disciplina se desenvolve, as ideias predominantes, o clima intelectual da época, além de examinar as forças sociais, econômicas e políticas existentes. Alguns exemplos de forças contextuais são os empregos, as guerras, preconceitos e discriminação. Os empregos moldaram a psicologia da seguinte forma. No fim do século XIX, o número de laboratórios nos Estados Unidos crescia bastante e também aumentava a quantidade de psicólogos em busca de oportunidades de trabalho, havendo 3 vezes mais psicólogos do que laboratórios em que pudessem trabalhar. Mas também aumentava o número de vagas para professores, à medida em que se criavam universidades. Porém, o departamento de psicologia era o que menos obtinha verba para projetos de pesquisa, equipamentos de laboratório e salários. Para melhorar esta receita e verba, os psicólogos da época deveriam provar à direção das universidades e autoridades governamentais que a psicologia poderia ser útil na solução de problemas sociais, educacionais e industriais. E assim, com o tempo, o departamento de psicologia começou a ser avaliado com base em seu valor prático. Em razão das mudanças sociais na população norte-americana da época, criou-se um clima favorável para os psicólogos aplicarem suas habilidades. O fluxo de entrada de imigrantes, aliado à alta taxa de natalidade, transformou a educação pública em uma indústria crescente. Muitos psicólogos buscaram formas de aplicar o conhecimento e os métodos de pesquisa à educação, mudando a ênfase da psicologia norte-americana, que passou dos experimentos nos laboratórios para a aplicação da psicologia nas questões de ensino e aprendizagem.
Outra força contextual marcante para a área da psicologia foram as guerras, pois a experiência dos psicólogos norte-americanos colaborando com o esforço de guerra nas duas guerras mundiais aceleram o desenvolvimento da psicologia aplicada e estendem suas influências para áreas de seleção pessoal, testes psicológicos e psicologia clínica. A Segunda Guerra Mundial promove um exílio forçado de muitos pesquisadores e teóricos fugindo da ameaça nazista, marcando assim a transferência da psicologia da Europa para os Estados Unidos. As guerras também provocavam grande impacto pessoal na ideia de vários teóricos. Um exemplo disso seria Freud, que após testemunhar a carnificina da Primeira Guerra Mundial, propôs a agressão como força motivadora significativa da personalidade humana. A psicologia é um campo de estudo que contempla múltiplas áreas de atuação e conhecimento, sendo eles o escolar, o clínico, hospitalar, de desenvolvimento, entre outros. Nesse contexto, ela desenvolve pesquisas no campo social, afetivo, patológico, assim como também na perspectiva da psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva é a área de conhecimento que propõe em estudar como as pessoas são capazes de perceber, aprender, lembrar, pensar sobre determinadas situações da vida, ou seja, se propõe a estudar os processos mentais do indivíduo. Nesse contexto, o psicólogo envolvido no campo cognitivo tende a perceber os fenômenos e o porquê das pessoas compreenderem com facilidade um fato e esquecerem outro com mais facilidade ainda. A psicologia cognitiva surgiu formalmente entre 1950 e 1970, na tentativa de investigar os processos subjacentes do comportamento humano. A Segunda Guerra Mundial, o comportamento e a linguística foram as três principais influências para o desenvolvimento posterior desse campo de pesquisa. A Segunda Guerra Mundial também proporcionou financiamento para as pesquisas envolvendo o desempenho humano e atenção, uma pesquisa de natureza prática que não era atraente para os behavioristas naquele momento. A partir da década de 1980, os manuais de psicologia social passaram a incorporar referências explícitas à cognição social. Os estudos sobre ela se sustentavam na aceitação da premissa que o conhecimento sobre o mundo é um elemento essencial para a sobrevivência. Marcos Pereira, em seu livro Psicologia dos Estereotipos, menciona que o ser humano não apenas se identifica com o que está acontecendo, ele também processa informações, raciocina sobre os elementos submetidos a processamentos e procura identificar causas e razões para as condutas humanas.